Bacana, pessoal, molecada, seguinte, vamos continuar o assunto Primeiro Reinado. Nas aulas anteriores, trabalhamos o processo de dependência, convocação à Assembleia Constituinte, Constituição de 24, e falamos da primeira reação ao outorga da Constituição de 24, que foi a Confederação do Equador. Hoje nós vamos trabalhar a questão do reconhecimento da independência e suas consequências, que é um tratado assinado entre Brasil e Inglaterra, que vai ser importante para que entendamos os tratados que virão lá na frente entre Brasil e Inglaterra. A questão do tráfico negreiro também ela é bastante importante. Aí depois a gente conclui com a Guerra da Cisplatina, o desgaste de Dom Pedro, crise e abdicação. Então hoje nós vamos trabalhar a questão do reconhecimento, da nossa independência. A independência do Brasil, data oficial comemorativa, 7 de setembro de 1822, mas o Estado português, Portugal, não reconhece a nossa independência. Então há uma luta diplomática do Brasil em relação a Portugal para que o Estado português reconheça que o Brasil proclamou a independência e que agora, como país, se organiza como um Estado nacional. Nós vamos entender um terceiro país nessa brincadeira, nessa disputa toda. Então, o Brasil pressionando Portugal pelo reconhecimento e a presença também dos ingleses. Há um interesse da Inglaterra que Portugal reconheça a nossa independência. Há um interesse dos ingleses que Portugal, reconhecendo a independência, a Inglaterra possa também reconhecer a nossa independência. Porque uma vez os ingleses reconhecendo a independência do Brasil, a Inglaterra pode tratar com o Brasil como um país independente, como um governo, um Estado independente, podendo inclusive assinar tratados comerciais. Tratados que eles ingleses pretendem assinar com o Brasil, tendo eles ingleses vantagens em relação à nossa economia. A Inglaterra pressiona também Portugal pelo reconhecimento. A Inglaterra espera que os portugueses reconheçam para que eles ingleses também façam. Por que a Inglaterra não quer fazer antes? Por que a Inglaterra não reconhece de forma unilateral a independência do Brasil, independente dos portugueses? Porque a Inglaterra não quer romper com Portugal. Portugal é um país decadente há muito tempo, mas Portugal ainda tem importantes áreas coloniais na África e na Ásia que interessam aos ingleses. Então, interessa à Inglaterra manter uma relação político-diplomática com Portugal. Então, a Inglaterra pressiona os portugueses para que Portugal reconheça e a Inglaterra tenha a liberdade de reconhecer também. Se a ex-metrópole reconheceu, por que a Inglaterra não possa reconhecer? E aí ela reconheceria. Mas a Inglaterra pressiona Portugal para que Portugal faça primeiro e não eles ingleses, correndo o risco de romper com o Estado português. Ok? Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Então a grande questão é a seguinte: nós tivemos o reconhecimento da independência somente no ano de 1825. O Estado português só reconhece a nossa independência em 1825. Então nós temos que entender um processo anterior. O Brasil proclamou a independência em 1822, mas só terá a sua independência reconhecida por Portugal em 1825. Então, entre 22 e 25 há uma pressão do Brasil e da Inglaterra. A pressão do Brasil e da Inglaterra em relação a Portugal. O Brasil e os ingleses pressionam os portugueses para que Portugal reconheça a nossa independência. Então é interesse do Brasil, sim, o reconhecimento da independência por parte dos portugueses, porque para o Brasil, se Portugal reconhece a nossa independência, não teria por que outros países também não reconhecerem. Né? Seria uma espécie de efeito dominó. Olha, Portugal reconheceu, vamos reconhecer também. Efeito dominó. Não necessariamente isso é uma regra. Alguns países ainda resistem a isso, mesmo Portugal reconhecendo. Exemplo, a Espanha. A Espanha não reconhece a independência do Brasil imediatamente e nem imediatamente depois que Portugal reconhece. Porque a Espanha ainda tem áreas coloniais no continente americano e ainda quer preservar determinadas áreas coloniais.
então resiste a este reconhecimento. Então não podemos estabelecer a mesma regra para todos os países. Então nós temos que entender que o governo brasileiro, o governo inglês, pressionam o governo português para reconhecer a nossa independência, reconhecimento desse que só vem em 25. Então estamos no espaço entre 22 e 25. Um terceiro país que nós temos que destacar aqui, nesse jogo geopolítico, diplomático, entre esses países, é a questão da Inglaterra. Dos Estados Unidos. Nós temos que entender aqui a participação dos Estados Unidos, nessa questão do reconhecimento. Os Estados Unidos, galera, como que nós entendemos a sua participação aqui? Nós temos que entender que em 1823, ou seja, estou entre 22 e 25, nós temos nos Estados Unidos a chamada doutrina Monroe. A doutrina Monroe vem do presidente James Monroe. Tá? O presidente dos Estados Unidos, James Monroe, estabelece uma doutrina chamada doutrina Monroe, que é sintetizada pela seguinte frase, a famosa frase: a América para os americanos, a Europa para os europeus. Mas é mais comum você encontrar, a frase apenas América para os americanos, mas ela se conclui aqui, a Europa para os europeus. Então é o seguinte: o presidente James Monroe, através da doutrina Monroe, afirma que a América como o continente americano, para os povos americanos, o continente europeu para os países, para os povos europeus. O que significa essa frase? É o James Monroe, através de sua doutrina, defendendo a não interferência dos europeus no processo de independência dos países americanos. Segundo James Monroe, a América como um todo está num contexto de processo de independência, cada país em sua realidade, em seu momento histórico, mas dentro de um mesmo contexto do século XIX, de uma primeira metade do século XIX. Segundo o presidente James Monroe, é um direito dessas ex-colônias americanas proclamarem suas independências e se organizarem como países independentes, organizarem suas estruturas de estados. E eles, Estados Unidos, estarão ao lado desses jovens países americanos. E são contrários a uma interferência europeia neste processo de independência. Ou seja, não queremos uma interferência europeia no processo de independência americano. Em especial, não queremos uma interferência das ex-metrópoles europeias, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, em um impedimento do processo de independência do continente americano. O que os Estados Unidos estão assumindo aqui? Uma postura de liderança política. Falar que os Estados Unidos são uma potência é um grande exagero. Os Estados Unidos mal completaram o seu processo de extensão para o oeste. Os Estados Unidos não são uma potência econômica nem militar, mas através da doutrina Monroe, os Estados Unidos estão assumindo uma liderança dos países americanos, do continente americano. Estou me colocando contrário a uma intervenção europeia e favorável ao processo de independência dos países americanos. Então aí sim o germe, uma sementinha da liderança que os Estados Unidos exercerão posteriormente dentro do continente americano. Há na Europa, nesse momento, uma possível tendência, sim, a um intervencionismo vindo do Congresso de Viena, de 1815. Nós estudamos isso em História Geral. Em 1815, no Congresso de Viena, há uma defesa de um restabelecimento da ordem no continente americano para que ex-colônias, os países americanos ex-colônias, voltem à condição de colônia dos países europeus, através, por exemplo, da Santa Aliança. Se propõe a Santa Aliança no Congresso de Viena, um exército multinacional para intervir em áreas europeias instáveis, contrários ao próprio Congresso de Viena, a reorganização geopolítica do Congresso de Viena, e se propôs também a usar os exércitos da Santa Aliança, numa possível intervenção no continente americano, para fazer com que as colônias que haviam proclamado sua independência voltassem à condição de colônia. Em resumo,
James Monroe, presidente dos Estados Unidos, é contrário a uma interferência das potências europeias no processo de independência através, por exemplo, do uso da Santa Aliança, que é um tema que estudamos em História Geral. Então vamos retomar aqui. O presidente dos Estados Unidos, James Monroe, através da doutrina Monroe, a América para os americanos, a Europa para os europeus, está dizendo que os europeus não podem intervir na questão política americana e que eles, Estados Unidos, são favoráveis à independência dos países americanos, inclusive, por que não, do Brasil. Então, sou contrário, por exemplo, a Portugal num processo recolonizador do Brasil. Então, eu, Estados Unidos, reconheço a independência do Brasil. Por isso que no ano de 1824, os Estados Unidos, do presidente James Monroe, reconhecem a independência do Brasil. Reconhecem a independência do Brasil. Isso aqui às vezes para o aluno é meio complicado, porque envolve questão de História Geral e História do Brasil. Não posso aprofundar a História Geral porque estamos falando de História do Brasil, mas procurem contextualizar. 1815, Congresso de Viena, Santa Aliança. A possibilidade de países europeus recolonizarem o continente americano. Os Estados Unidos levantam o braço, levantam a mão e dizem, não queremos uma interferência europeia na América. Somos favoráveis à independência do continente americano. Reconhecemos os jovens países americanos, entre eles o Brasil, que proclamou sua independência em 22, e nós, em 1824, Estados Unidos, reconhecemos o Brasil como um país independente, com o direito de se organizar como um país independente, através da estrutura de um Estado. Beleza? No momento em que os Estados Unidos, em 1823, através da doutrina Monroe, a partir do momento em que, em 1824, os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil, acende uma luz de alerta na Inglaterra. A Inglaterra já poderia ter reconhecido a independência do Brasil. Não a faz porque não quer atropelar Portugal. Espera que Portugal faça. Mas no momento que os Estados Unidos reconhecerem em 1824, bota uma pressão sobre o parlamento dos ingleses, o parlamento inglês, para que a Inglaterra também reconheça, para que os ingleses mantenham um privilégio nas relações comerciais entre Brasil e Inglaterra, não permitindo, por exemplo, o início de uma presença dos Estados Unidos. Ao reconhecer a independência do Brasil, os Estados Unidos podem se colocar como aliados em primeira instância do Brasil, e por que não começar a estabelecer relações comerciais, o que de certa maneira incomoda os ingleses. Então, no momento que os Estados Unidos reconheceram a independência, os ingleses, sentindo-se pressionados por terem que também reconhecer, aumentam a pressão deles sobre os portugueses. Portugal, trata de reconhecer a independência do Brasil, porque se você não reconhecer, eu, Inglaterra, reconheço, independente de você, e se isso vai ou não abalar as nossas relações. Portugal, sob uma pressão maior dos ingleses, em 1825, resolve reconhecer a nossa independência. Então você percebe essa sequência. Em 1822, o Brasil proclama a independência, passa a pressionar Portugal pelo reconhecimento. Portugal ainda resiste, mesmo sob a pressão dos ingleses, só que a pressão aumenta no momento em que, através da doutrina Monroe, os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil, aumentando a pressão dos ingleses sobre os portugueses. Os portugueses, sentindo-se pressionados, negociam o reconhecimento no ano de 1825. Então, qual fator importante nós temos que destacar aqui? Em 1825, Portugal vai reconhecer sim a independência do Brasil. Só que Portugal, em 1825, reconhece mediante a assinatura de um acordo de um tratado. Este tratado, que será assinado em 1825 entre Brasil e Portugal, Portugal exige que o Brasil indenize os portugueses em 2 milhões de libras esterlinas. Então aqui nós teremos o Brasil pagando, teremos um pagamento de uma indenização. O Brasil vai pagar uma indenização de 2 milhões
de libras esterlinas. Eu gosto de destacar duas questões desse tratado entre Portugal e Brasil, no momento em que Portugal reconhece a nossa independência. O Brasil, país independente, pagará aos portugueses uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Portugal teria feito um cálculo do prejuízo que teve no momento em que o Estado português regressou do Brasil para Portugal, deixando para trás navios, soldados, armamentos. Mas uma coisa curiosa, o que mais pesou nesse cálculo dos portugueses em relação ao prejuízo que estão tendo com a independência do Brasil é a biblioteca particular de Dom João VI. Comentamos que o Dom João, no momento em que foi para o Brasil, em 1808, ele levou sua biblioteca particular, a maior biblioteca particular do continente europeu. E o Dom João fez um cálculo de quanto valeria essa biblioteca, e esse cálculo foi parar nessa indenização, chegando ao valor de 2 milhões de libras esterlinas. Na verdade, esses 2 milhões de libras esterlinas aqui é uma dívida de Portugal com a Inglaterra. É uma dívida de Portugal com a Inglaterra. O Brasil vai pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Esses 2 milhões de libras esterlinas é uma dívida que Portugal tem com os ingleses. Então, na verdade, Portugal está transferindo a dívida que tem com a Inglaterra de 2 milhões de libras para o Brasil. O Brasil está assumindo essa dívida. Entenderam, galera? Não é que o Brasil mandou o dinheiro para lá. O Brasil nem tem esse dinheiro. O Brasil assumiu uma dívida que os portugueses tinham com bancos ingleses, de 2 milhões de libras esterlinas. E outra questão, ela é meio simbólica, né? Dom João VI, que é rei de Portugal, vai manter o título de imperador do Brasil. Mas é apenas um título honorífico, apenas um símbolo. Dom João não será imperador do Brasil, mas ele quer sustentar esse título. Aquela coisa de, às vezes, ele chegar numa festa, de ele entrar numa reunião política, diplomática, e ele ser aclamado, ser chamado não apenas de rei de Portugal, mas também como imperador do Brasil. Tá? Então, ele simbolicamente, um simbolismo, ele recebe o título de imperador do Brasil. Mas é apenas um simbolismo. Não tem nenhuma questão importante aqui, política ou diplomática. Correto, galera? Então é feita uma negociação entre Portugal e Brasil. Quem é o mediador? A Inglaterra. A Inglaterra vai mediar esse acordo. Esse acordo foi assinado, esse tratado foi assinado. O Brasil se compromete a assumir a dívida que os portugueses tinham com os ingleses de 2 milhões de libras esterlinas, permite que Dom João assuma um título simbólico de imperador do Brasil. Portugal, aceitando esse tratado, reconhece a nossa independência, e uma vez Portugal reconhecendo, há um efeito cadeia em relação a alguns países, como por exemplo os ingleses. Imediatamente os ingleses passam também a reconhecer a independência do Brasil. Como a Inglaterra, assim como Portugal e outros países reconhecem o Brasil como um país independente, eu posso política e diplomaticamente negociar com o Brasil como um país independente. Então os ingleses também reconhecem a nossa independência. Então agora a Inglaterra oficialmente pode negociar com o governo português a assinatura de tratados político-diplomáticos e comerciais. E quando você estuda esses tratados políticos comerciais assinados entre Brasil e Inglaterra a partir de 1825, você percebe que os ingleses sempre levam vantagens econômicas. É aquela questão que nós já trabalhamos em aulas anteriores. Entre Brasil e Inglaterra, a Inglaterra é a grande potência. O Brasil necessita de empréstimos junto aos ingleses. O Brasil precisa até mesmo de uma relativa proteção que os ingleses dão em relação ao Brasil. Não se esqueça que nós, Brasil, como ex-colônia portuguesa, herdamos essa dependência econômica que tínhamos em relação à economia inglesa. Então é claro que nos tratados que nós estudaremos para frente, veremos essa vantagem que os ingleses obtêm sobre o Brasil. Mas, mesmo obtendo vantagens, no campo político-diplomático, nós teremos alguns conflitos. E esses conflitos vão sendo explicados aos poucos, ao longo da regência e do segundo reinado. Qual questão em especial vocês têm que prestar muita atenção, estudar com muito carinho, porque esse assunto nós usaremos no período regencial 31-40 e no segundo reinado 40-89. Então nós vimos aqui que o Estado português oficialmente reconheceu a independência do Brasil,
Portugal assina um acordo com o Brasil e consegue transferir a sua dívida de 2 milhões de libras esterlinas que tinha com os ingleses para o Brasil. Não é a única dívida que Portugal tem, mas é uma das dívidas que Portugal conseguiu repassar para o Brasil. Portugal reconhece, automaticamente os ingleses reconhecem também, e aí começam a negociar com o Brasil. Então, o que é importante nós estudarmos aqui? Então, vamos lá. Nós vimos que em 1825 eu tenho o reconhecimento da independência. Automaticamente, os ingleses também podem reconhecer e, a partir daí, passam a assinar tratados comerciais. Passam a assinar tratados comerciais entre a Inglaterra e o Brasil. A Inglaterra como país, negociando tratados comerciais com o Brasil, reconhecidamente agora um país, organizando-se através de uma estrutura de Estado e com um governante próprio, no caso Dom Pedro I. O que eu quero que vocês prestem muita atenção? Qual é o primeiro tratado comercial assinado entre Inglaterra e Brasil? É o Tratado de 1826. Então, nos vestibulares, alguns exercícios vão tratar assim, ó. Explica o Tratado de 26, quais são as características do Tratado de 26. Eu já peguei exercícios que, ao invés de falar Tratado de 26 fala Tratado de 27. Por que essa mudança que um autor faz? O tratado é de 26, mas ratificado em 27. Então eu já vi apostilas, exercícios, falar, o tratado de 27, porque ele foi ratificado em 27, assinado entre ambas as partes em 27, mas é muito mais comum falarmos tratado de 26. O tratado de 26, assinado entre Portugal e Inglaterra, ratificado em 27, tem uma questão que nós já estudamos lá no período joanino. Que questão é esta? Eu quero que vocês enfatizem essa característica especial e importante aqui. Que característica do Tratado de 26 nós temos que destacar? O Brasil, como país independente, se compromete com o fim do tráfico negreiro. Nós já estudamos isso nos tratados de 1810. Quando o Estado português, em 1810, nos tratados de aliança e amizade, o Estado português se comprometeu com o fim do tráfico negreiro. Lembra que nós brincamos com o seguinte: o Estado português se compromete. O Estado português, em 1819, chega a assinar uma lei acabando com o tráfico negreiro, mas é letra morta, é lei morta, não sai do papel, não vale na prática, não foi colocado na prática. Até porque nós sabemos que em 1821 Dom João voltou para Portugal e em 22 o Brasil proclamou a independência. Então todos os tratados assinados entre Portugal e Inglaterra para o Brasil não tem sentido, porque agora o Brasil é um país independente. A Inglaterra sabe disso. A Inglaterra sabe que o Brasil, como país independente, o país agora, Brasil, não reconhece os tratados assinados entre Portugal e Inglaterra. Então a Inglaterra sabe que precisa assinar esses tratados com o Brasil, para que ao assinar esses tratados com o Brasil, a Inglaterra possa garantir os seus interesses econômicos sobre o território brasileiro, sobre o comércio Inglaterra e Brasil. Então agora a Inglaterra exige que o Brasil se comprometa com o fim do tráfico negreiro. E o Brasil se compromete. De que maneira? O Brasil, como país, se compromete com o fim do tráfico negreiro 3 anos após a ratificação. Quando que foi a ratificação do Tratado de 26? Em 27. Então, em 1827 eu tenho a ratificação. 3 anos depois, 28, 29, em 30. Então, em tese, na teoria, em 1830 o Brasil está se comprometendo em acabar com o tráfico negreiro. Não acabou.
tá? Em 1830, o Brasil não acaba. O Brasil não cumpre. Se a gente fala que é o Brasil que não cumpriu, oficialmente é quem governa o Brasil quem não está cumprindo. Então é Dom Pedro I. Então Dom Pedro I, né, que está assinando esse tratado em 26, ratificando em 27, comprometendo-se 3 anos depois da ratificação em acabar com o tráfico negreiro, não acabou. Por que Dom Pedro não acaba com o tráfico negreiro? Porque nós sabemos que o tráfico negreiro é fundamental para a manutenção do escravismo no Brasil. E a manutenção do escravismo é fundamental para a elite agroexportadora brasileira e que tem muita influência política no Brasil, no próprio governo de Dom Pedro I. Nós vamos estudar isso nas próximas aulas. Dom Pedro I, na fase final, 1830-1831, num momento de desgaste político muito grande, não quer se desgastar ainda mais acabando com o tráfico negreiro, coisa que o colocaria em conflito com essa elite econômica brasileira, que não quer o fim do tráfico. Então Dom Pedro prefere encarar um desgaste na relação com os ingleses, um enfrentamento com os ingleses em relação a isso, do que enfrentar um desgaste junto a uma elite escravista que temos no Brasil e que ele teme perder o apoio no momento em que ele vive de crise, 30, 31, se encaminhando para a sua abdicação. A gente trabalha isso mais tarde no momento de queda do primeiro reinado. Tá? Eu vou colocar algo aqui, às vezes alunos, né, confundem, principalmente aluno tem uma dificuldade com a questão cronológica. Então raciocinem comigo. O tratado é 26, ratificado em 27. Aí o Brasil se comprometeu que 3 anos depois da ratificação acabaria com o tráfico. Não acabou. Dom Pedro se desgasta com os ingleses nesse sentido, mas não quer se desgastar com os escravistas brasileiros. Dom Pedro, mesmo assim, em um momento de crise, vamos estudar, em 7 de abril de 31, ele abdica. Ele abdica o trono brasileiro e vai embora para Portugal. No momento que Dom Pedro abdicou, quem assumiu o lugar são os chamados regentes. Num primeiro momento nós vamos chamar de regência trina. Os regentes, após a queda do Pedro I, os regentes, após a queda do Pedro I, sob pressão dos ingleses, sob pressão do Tratado de 26, ratificado em 27, os regentes, em 1831, assinam uma lei que, em tese, acaba com o tráfico negreiro. Por que em tese? Porque nós sabemos que, novamente, na prática não acabará. Nós vamos ver que, novamente, o tráfico negreiro será mantido. Ilegal, mas será mantido no Brasil. Né? Nós vamos estudar isso no período regencial, principalmente no Pedro II, durante o segundo reinado. Então, para encerrarmos esse assunto, aí depois a gente vai conectando com outros momentos da nossa aula. Em 1830 o Brasil não cumpre, não assina o fim. Em 31, Dom Pedro abdica. Dom Pedro I abdica o trono. Então não é ele quem vai assinar essa lei, porque só em 31, após a abdicação do Pedro I, após a abdicação, já entrando no período regencial, no início do período regencial, que vai até 1830, até 1840, é assinada a lei Feijó Barbacena. A lei Feijó Barbacena, assinada em 1831, durante o período regencial, no seu início, por pressões dos ingleses, acaba com o tráfico negreiro. Fim do tráfico negreiro. Mas é aquilo que nós vamos chamar no Brasil de letra morta. Ou uma frase muito comum utilizada na época, usada até os dias de hoje, é uma lei para inglês ver. Letra morta. O que a gente quer dizer com letra morta? A lei está assinada, mas não é colocada em prática. É uma lei para inglês ver. É uma lei para inglês ver. É uma frase. Uma brincadeira, né? Bem Brasil. Em 31 é assinada a lei Feijó Barbacena, que em tese acaba com o tráfico negreiro. Mas não vai acabar nada, na prática ele vai continuar, então é letra morta. É uma lei para inglês ver, apenas para satisfazer os ingleses, por causa da obrigação